Rodrigo Marcial, do Partido Novo, com a palavra. 5 minutos, vereador. Obrigado pela palavra, presidente. Eu fui convidado na semana que vem a falar sobre um tema que será discutido aqui nessa casa. E eu vou aproveitar esse momento do pequeno expediente para falar não do projeto de lei em específico, mas deste mesmo assunto que fui convidado a falar em uma palestra, que é o tema das parcerias público-privadas. É um tema que existe aqui no Brasil já há décadas, aprovado por lei ao longo do governo PT em 2004, e que precisa ser esclarecido no seu próprio conceito, sem entrar na discussão da empresa que se pretende criar aqui na cidade de Curitiba, mas no próprio conceito de parceria público-privada, que é, entre outras alternativas, uma opção para mobilizar recurso privado, recurso que está distante do Estado, para políticas públicas. E o problema é que se confunde parceria público-privada com outros institutos que não vão ser discutidos aqui nessa casa hoje, como, por exemplo, privatização, terceirização e concessão clássica. Não quero entrar no mérito do que é uma privatização, ou melhor, de se é bom ou não uma privatização, mas o que ela é você pegar um ativo que é público e transformá-lo em privado. Você pegar uma empresa que prestava um serviço público e transformá-la numa empresa privada. A terceirização, por sua vez, também nada tem a ver com a parceria público-privada. É a situação em que o Estado contrata uma empresa para prestar um serviço específico, uma atividade meio, como uma limpeza, como segurança, enfim, outras atividades que a iniciativa privada pode prestar pelo Estado. E, finalmente, existe a concessão. É aquela que é a mais parecida com a parceria público-privada, porque a concessão é o gênero, a parceria público-privada é a espécie. Qual é a diferença entre os dois? Na concessão, nós temos o que diz a palavra: se concede ao privado prestar um serviço público e receber uma tarifa por isso. Então, pensem, por exemplo, nas nossas estradas. Quando você paga para usar aquela estrada, é porque uma concessionária, uma empresa que foi concedida aquele serviço público, está recebendo para prestá-lo. Na parceria público-privada, nós temos uma circunstância diferente, porque não existe tarifa, não existe taxa sendo paga. Nós temos um compartilhamento da gestão do serviço público prestado. Na parceria público-privada, como está no próprio nome, trata-se de uma parceria em que o risco da operação passa a ser compartilhado pela iniciativa privada e pelo setor público. Investe-se, traz dinheiro novo, como trouxeram aqui no Hospital de Pinhais, em que um contrato foi celebrado com uma empresa para construir esse hospital. E com isso, se tivesse prejuízo, se não desse certo, se fosse mais caro, o risco não é apenas do setor público, é também da empresa que está compartilhando desses riscos. E existem diferentes formas de você fazer uma parceria público-privada. Você pode fazer pela forma mais simples, que envolve menos custos, que se chama procedimento de manifestação de interesse, a PMI. Qual é o problema do PMI? Você abre para toda a população, para toda iniciativa privada, apresentar projetos, sem saber se esse projeto vai ser bom ou ruim, se vai ser direcionado exatamente para a demanda do governo, enfim. Pela PMI, você pode ter um monte de projeto e nenhum que valha alguma coisa. É ineficiente porque você tem que avaliar um por um para ver se é do interesse do público uma parceria no formato de PMI. Existem outras formas de organizar parcerias público-privadas, como, por exemplo, formar um núcleo de PPPs dentro de um governo, dentro do município, do Estado ou da União. Esse modelo também é um modelo possível, só que qual é o problema dele? Você tem a cada 4 anos um potencial de mudança da administração direta, você tem uma perda potencial do know-how da realização dessa parceria público-privada com o passar do tempo, com o passar da gestão. Além das questões relacionadas à própria administração pública, enfim, do servidor que tem que ser concursado ou comissionado, em qualquer dos casos temos problemas. Além dessas, temos ainda a alternativa dos fundos de estruturação ou de garantia, como o governo do Estado do Paraná fez. Mas no caso do governo do Estado do Paraná, o fundo tem apenas o recurso, mas não tem o know-how para efetivamente fazer o projeto. Isso dificulta o governo do Estado realizar as PPPs, porque ele tem que passar por processo licitatório para iniciar o projeto. Você contrata, por exemplo, um BNDES para fazer um projeto. Obrigado, presidente.
E ao ter este impeditivo, ao ter a necessidade de contratar um terceiro para preparar aquele projeto, novamente você enfrenta dificuldade em finalizar as PPPs. E o quarto e último modelo que podemos discutir para fazer PPPs é esse que discutiremos hoje nessa casa. A criação de uma empresa, uma sociedade mista ou uma empresa pública, para que ela própria faça o projeto com as vantagens que discutiremos ao longo da sessão de hoje. Obrigado pela palavra, presidente.